Revisão sobre MDC e MMC. Máximo divisor comum, MDC. Quando calculamos os divisores de dois ou mais números e retiramos o comum, temos o MDC. Exemplo 1. Determine o MDC de 20 e 30. Temos duas formas para calcular o MDC desses dois números. Vamos para a primeira forma. Primeiro, colocamos a letra D, que significa divisores, e entre parênteses o número que queremos dividir. Primeiro, dividimos esse número por todos os números possíveis, que no caso de 20 é 1, 2, 4, 5, 10 e 20. E o de 30 é 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. E depois retiramos o comum. Mas o que é esse comum? É o que divide os dois números ao mesmo tempo. Que nesse caso, o que divide os dois números ao mesmo tempo é o 1, o 2, o 5 e o 10. Mas como o nome já diz, é o máximo de divisor comum. Então, o maior que vai dividir esses dois números é o 10. Então, o MDC de 20 e 30 é o 10. Vamos para a segunda forma. A segunda forma é na base da armação de conta. Exemplo 2. Determine o MDC de 40, 60 e 20. Na armação da conta vai ficar assim: 20 e 30 e uma barreira. Agora pegamos um número que divide os dois. Como nós vimos no exemplo anterior, um que divide os dois é o 2, que no caso de 20 vai ficar 10 e o de 30 vai ficar 15. Como ainda dá para dividir, pegamos outro número que divide os dois, que no caso vai ser o 5. No de 10 vai ficar 2 e no de 15 vai ficar 3. Depois pegamos o número que fica depois da barreira, que no caso é 2 e 5, e multiplicamos. Aí vamos achar o MDC do número 20 e 30, que no caso é 10. Mínimo múltiplo comum, MMC. Para calcular o MMC de dois ou mais números, usamos o múltiplo como referência. Igualmente ao MDC, temos duas maneiras de calcular. Primeira maneira. Exemplo 1. Determine o MMC dos números 10, 20 e 30. Botamos o M do lado para significar múltiplo. E entre parênteses colocamos o número, que no caso é 10, 20 e 30. Aí vamos multiplicando, que no caso tudo começa com 0. Múltiplo de 10 é 0, 10, 20, 30, 50, 60 e por aí vai. E o de 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, por aí vai também. E de 30, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 e por aí vai. E depois tiramos só o comuns, que são o que tem todos, que no caso 0, o 60 e o 120, que tem em todos. E como o próprio nome já diz, mínimo múltiplo comum, que no caso o menor. Então, o MMC de 10, 20 e 30 é 60, pois 0 não conta como múltiplo. Segunda maneira. A segunda maneira é através da divisão simultânea. Exemplo 2, segunda maneira, divisão simultânea. MMC de 10, 20 e 30. Primeiro, armamos a conta, que no caso vai ficar assim, 10,20,30 e a barra. Aí depois, fazemos igual a do MDC. Vamos botando os múltiplos. Um múltiplo que divide 10, 20 e 30 ao mesmo tempo é o 2, que no caso o de 10 vai ficar 5, o de 20 vai ficar 10 e o de 30 vai ficar 15. Agora vamos botar 2 também, que vai dividir. Mesmo que 5 não seja dividido para 2, nós usaremos esse número, porque meio que não importa. Aí vai ficar 5. Embaixo vai ficar 5 também. 10 vai ficar 5 e o de 15 vai ficar 15. Depois usamos 5, que vai dividir o 5,
que no caso vai ficar 1. O outro 5 vai ficar 1 também. E o 15 vai ficar 3. Depois pegamos o 3 e dividimos. E agora vai ficar 1 embaixo do 1, 1 embaixo do 1 e 1 embaixo do 3. Depois pegamos os números que ficaram depois da barreira e multiplicamos. E o resultado é 60.